a Austrália, ela vai intensificar o que você é. Se você é responsável, ela vai te tornar mais responsável. Se você não tem responsabilidade, ela vai te tornar mais irresponsável ainda, entendeu? E mais reclamão e mais insatisfeito com a vida. Então, aprenda primeiramente a como viver, não como sobreviver. Esse é o grande diferencial, porque sobreviver aqui no Brasil é a mesma coisa. Só que tu vai ter um pouco mais de qualidade de vida, vai andar com um iPhone, mas vai estar endividado, tu vai parcelar o iPhone, tu vai realmente viver em dívida, não vai ter muita curtição, não vai viajar muito, só vai ficar indo em festa, só vai ficar se drogando, mas tu não vai viver uma experiência, tu vai sobreviver a um momento, é isso que você vai fazer. Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, seja muito bem-vindo ao meu primeiro vídeo no YouTube. Eu sempre tive essa vontade assim de compartilhar um pouco sobre a minha vida, mas eu sempre tive aquela parede assim que estava na minha frente, de sempre, mas precisa disso, mas precisa daquilo. Então dessa vez eu decidi só começar e ver o que acontece. Então vamos lá, tá? Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu tenho 25 anos, eu estou morando atualmente em Sydney, na Austrália, já tem uns 2 anos e meio, tá? E eu vou nesse primeiro vídeo contar brevemente como eu vim aqui parar na Austrália, ok? Então vamos lá. Bom, inicialmente, não vou me contar muito do antes, vou já começar pelos fatos mais importantes. 2022, ok? Eu tinha 22 anos, era mais ou menos janeiro, fevereiro, tá? Sempre tinha aquela coisa na cabeça, o que eu vou fazer desse ano? O que eu vou fazer para ser melhor? Tá? E comigo também não foi diferente. Fiz ali metas, fiz ali planejamentos. Obviamente que quando a gente faz, a gente não sabe o que vai acontecer, por isso que se chama planejamentos e metas, né? A gente espera que, mas muitas coisas acontecem. E comigo também não foi diferente. Como eu disse, janeiro, fevereiro, fiz as minhas metas, mas a vida me surpreendeu. Então, quais eram os meus trabalhos nessa época de 2022, tá? Eu trabalhava como personal trainer no meu prédio, tinha uns 3, 4 alunos, né, no começo ali, fui mandando na caixa de correios e tudo mais, cobrava R$20, perfeito. 2, eu trabalhava na academia, porque eu estava cursando educação física, por isso também que eu dava personal, né? E eu estava no meu último ano da faculdade, por isso também que eu já estava, tipo assim, quase finalizando, né? Então eu não trabalhei de forma regular, mas a gente faz o que a gente pode, né? E sempre fui muito consciente das minhas ações. E, por último, eu trabalhava como DJ, fazia uns freelances como DJ. Eu já tenho, acho que uns 4, 5 anos trabalhando como DJ, né? Eu posso contar melhor um pouco em outro vídeo, em um outro momento. Mas aqui na Austrália também eu atuo como DJ. Não é meu trabalho principal, mas atuo como. E com esses 3 trabalhos, obviamente que eu não ganhava muito. Sei lá, eu ganhava menos que um salário mínimo com certeza, R$1.000 por mês. Então a conta não fechava, entende? Só que me deu uma oportunidade. Aonde que veio essa oportunidade? Veio numa festa de DJ que eu estava trabalhando. Eu trabalhava de DJ muitas vezes para casamento, para festa de debutante, para aniversário ou resenhas, muito conhecido também no Rio de Janeiro, de uma maneira geral. E foi numa festa de 15 anos de uma família que morava na Nova Zelândia, mas era brasileira, foi para o Brasil para fazer a festa de 15 anos, porque em alguns países não tem essa questão de 15 anos vai ter uma grande festa, uma grande coisa. Depende de cada país, ou até mesmo depende de cada religião. Então, no Brasil é muito conhecido. E aí foi nesse momento onde eu tive a minha oportunidade. A mãe da debutante, assim chamada, né? Eu não lembro o nome dela, mas ela foi muito importante para mim. Mas a mãe dela, ela trabalhava com imigração, ok? Ela trabalhava, acho que eu posso chamar aquela agente imigratória, né? Que é a pessoa que junta todos os documentos, que vai te auxiliar para você fazer um intercâmbio, ok? E aí nessa parte, o que aconteceu? Eu conversei com ela, eu falei, porque ela me contou um pouco da história dela, como ela foi e tudo mais. E o meu irmão já tinha ido para Nova Zelândia, olha que fato interessante, né? Então, naquele momento, eu senti aquele pensamento dentro de mim falando, cara, será que é uma oportunidade vindo agora para ir para Nova Zelândia? Mas, na minha conversa com ela, eu falei, poxa, eu não tenho condições. Eu trabalho aqui como DJ, mas eu não tenho condições financeiras para fazer um intercâmbio. Meu irmão, ele fez um intercâmbio há 13 anos atrás e ele foi lá para Nova Zelândia para estudar. Só que ela me disse uma coisa que eu nunca tinha pesquisado. E não é que eu não achei, eu nunca tinha pesquisado.
que é possível fazer intercâmbio e trabalhar em certos países. E aquilo me abriu os olhos. Eu falei, cara, como assim? Entendeu? Eu já tinha ouvido falar um pouco, mas é faculdade, entende? Não, tipo, estudar inglês e trabalhar. Então, aquilo me abriu os olhos para eu poder pesquisar. E a partir dali eu pesquisei sobre e eu falei, cara, que maneiro. Tem possibilidades. E tem alguns países. Na época, eu não sei agora, mas na época eu achei Dubai, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Malta. Esses foram os que eu lembro, assim, que eu fiz, tá? E aí, com isso, eu tinha qual a missão? A missão de descobrir para qual lugar que eu vou, correto? Porque se eu já tinha certeza que eu queria fazer um intercâmbio, faltava só o lugar. Mas tudo me levava para ser a Nova Zelândia. O que eu fiz foi, eu realmente pesquisei algumas agências, vi muito vídeo no YouTube e comecei a mandar mensagem para as agências. Mandei. Observação, eu não vou citar nenhuma agência aqui em particular, tá? Nem a minha mesmo, tá? Por um fator que ela não está mais em atividade. Então, para não ter nenhum problema que mais seja o primeiro vídeo e quase ninguém assim vai estar assistindo de maneira geral, eu não queria que desse nenhum problema desde já. Então, eu vou botar como a agência, tá? Então, a agência de intercâmbio que eu entrei em contato, ela me ofereceu todo o suporte, tirou todas as minhas dúvidas, ok? Isso foi mais ou menos em março, abril, né? Onde eu tive o começo de pesquisar, de mandar mensagens e tudo mais, mas foi em agosto aonde eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Por quê? Eu tinha que fazer um planejamento, eu não tinha dinheiro, então eu tive que pensar, cara, como é que eu vou fazer para juntar dinheiro? Como é que eu vou fazer para falar para minha família que eu vou fazer um intercâmbio e tudo mais? Eu estava finalizando a minha faculdade. E, bom, meus pais, eles têm muito essa questão ainda e é da época deles, entendeu? Que tem que fazer uma faculdade, tem que ter uma faculdade. Então a certeza que eu tinha é que eu não ia abandonar tudo e ir para outro país. Eu ia terminar a faculdade. Então eu fiz tudo com muita calma e muita coerência, pensando muito bem no que eu ia fazer, porque isso tudo ia impactar na minha vida. Então eu não poderia chegar para meus pais e falar, olha, eu não vou fazer mais da faculdade, faltam 2 períodos, eu vou largar e vou para a Austrália. Não é muito bem visto assim. Então, o que eu decidi fazer é trabalhar um pouco mais com inteligência. Eu falei, olha, eu vou terminar a faculdade, até para eu poder juntar um pouco mais de dinheiro e tudo mais. E no ano seguinte, em 2023, eu vou para o país que eu pretendo ir. Não tinha decidido qual, mas eu sabia, pelo meu planejamento, quando que eu iria. E conversando com essas agências, eu fui eliminando algumas opções de ideias, de lugares para irem, né? No final, eu só sobrou 2 opções, que era Nova Zelândia em primeiro e Austrália em segundo. Principalmente por conta de clima, ambientização, de valor de trabalho, de facilidade de emprego, de custo de vida. Então tudo isso foi levado em conta, eu eliminei o restante e foquei mais em Nova Zelândia, porque foi onde começou o feeling com a mãe da debutante e pela história do meu irmão, e a Austrália em segunda opção, né? Muito perto, o clima muito parecido, então ficou essas 2 opções. Ok, perfeito. Falei com as agências de intercâmbio, fiquei nessas 2 opções, guardei e falei, beleza, agora eu só preciso decidir. Mas na minha mente, eu já queria a Nova Zelândia. Eu só não estava falando, eu quero a Nova Zelândia. Eu só, estava achando desculpas para ser a Nova Zelândia. Então, um fator que me fez mudar totalmente esse jogo, de desistir, ou melhor dizendo, né, deixar como segunda opção a Nova Zelândia, porque eu não sabia se o visto ia ser aprovado ou não para a Austrália, foi o meu amigo Robinson, ou também conhecido como Robinho, né? Ainda em agosto, eu mandei mensagem pro Robinho e falei, Robinho, pô, eu sei que tu tá na Austrália e tal, tô querendo ir para a Nova Zelândia. Assim foi a mensagem. Tu tem alguma dica? Ele falou, cara, Nova Zelândia nada, vem pra cá pra Austrália, em resumo, né? Falou, cara, aqui pra Austrália eu vou te ajudar, cara. Nova Zelândia é muito legal, meu chefe é neozelandês, mas, cara, aqui é onde eu consigo te ajudar, vem pra cá, pô, cola comigo que eu te ajudo. E aí foi onde eu falei, cara, olha isso. Eu vou escolher a Nova Zelândia, onde é muita incerteza,
ou eu vou para a Austrália onde eu tenho um suporte melhor, entendeu? Tipo, meu amigo já tá aqui, já tinha 3, 4 anos, hoje em dia tem 6 anos que ele tá aqui, entendeu? Então na época eu falei, pô, o que eu vou pensar? Eu vou para a Austrália, se eu não me adaptar e se eu não gostar, eu tento aplicar um visto para Nova Zelândia, entendeu? Então foi essa a minha ideia inicial, tá? Eu deixei, lembrando, não desisti da Nova Zelândia na época, só deixei ela ali de segunda opção, tá? E fui realmente falar com a minha agência que eu gostaria de ir para a Austrália. Quais são as cidades? Só que assim que eu perguntei as cidades, eu já sabia que eu ia querer Sydney, porque era onde meu amigo tava, entendeu? Também não adianta, tipo, pô, eu tá na Austrália e tá em Gold Coast, ou tá em Perth, ou tá em outra cidade que não for dele para ter um mínimo suporte, entendeu? Isso fez toda a diferença, tá? Assim que cheguei aqui na Austrália, eu tive todo o apoio da minha agência na época, né? Tiraram todas as minhas dúvidas antes e depois também durante. Me ajudaram com o banco, me ajudaram com todos os fatores. Mas o Robinho também me ajudou muito, né? Na questão pessoal, de amizade, de conselhos, de dicas e também de acomodação. Eu fiquei na casa dele acho que umas 3 semanas, né? E logo depois eu segui a minha vida. Isso cenas para o próximo capítulo, próximos episódios. Então o Robinho, ele me ajudou muito nesse aspecto, tá? Ele falou, cara, vem pra cá, esquece a Nova Zelândia, vem pra cá que eu te ajudo. Beleza, vou querer Sydney na Austrália. Exatamente foi essa a minha mensagem pra minha agência. Escolhi, vou querer Sydney pra Austrália. Só que eles me passaram os valores aproximados, que eu vou falar pra vocês um valor muito aproximado assim, tá? Porque eu não tenho mais acesso. Eu tentei achar ali, mas eu não tenho acesso certinho. Mas custou mais ou menos ali em torno de uns 21 mil reais. E aí foi a pergunta, beleza, eu ganhava R$1.000, eu teria que esperar aproximadamente 21 meses sem gastar R$1 para poder aplicar para isso, fora a passagem aérea. E aí foi onde eu pensei, cara, eu vou ter que conversar com a minha família. Então a primeira pessoa que eu conversei foi com o meu irmão, ainda em agosto, tá? Eu conversei com o meu irmão, falei, irmão, ó, tô querendo fazer isso, já cotei, já fiz isso. Eu fiz um PowerPoint, né, um PPT, né? Eu fiz um PowerPoint pro meu irmão, eu lembro até hoje, né? E aí eu expliquei tudo e tudo mais, ele falou, cara, tô contigo nessa, tá? Vamos ver como a gente vai fazer, mas tô contigo nessa. E ele até falou a frase lá, tipo, tô mais animado que você, vocês vão ver aí, né, algo do tipo. Então foi algo realmente bem marcante ali pra mim, né? Já de início o apoio do meu irmão, que obviamente eu já contava, mas a gente fica com aquele receio, né? Então foi muito especial pra mim e aí foi onde deu um pontapé a mais. Então eu fechei o meu intercâmbio dia 20 de setembro. 20 de setembro eu fechei o meu intercâmbio. Porque de agosto, no começo de agosto até setembro, que eu fiquei com esse gap. Porque, obviamente, né? O meu irmão, ele gostaria de ver a agência, então isso é importante para uma agência, né? Ela ter uma sede, né? Porque a gente sabe que tem muito golpe hoje em dia, então era muito fácil de ter golpe. Então ter uma sede é muito importante, para uma agência. Então meu irmão ele morava em São Paulo na época, estava no Rio, e a agência era em São Paulo, a gente tinha uma agência em São Paulo. Então meu irmão foi até lá, conversou com ele, tirou todas as dúvidas e falou, não, beleza, Gustavo, eu vou te sponsorar, eu vou te emprestar esse dinheiro e de lá da Austrália você vai me pagando. Então, o mais difícil ali também eu já tinha, né, que é um empréstimo, assim, empréstimo familiar. Então isso é muito diferente. Tem gente às vezes que vem pra cá com empréstimo, é uma outra vivência, não é a mesma coisa que o meu. Então, e tem gente que vem pra cá porque o pai pagou e não precisa pagar de volta. Então, tudo que eles fazem aqui é lucro. Cada um tem o seu diferencial. Alguns parecem ser melhores, outros parecem ser piores. Mas cada um tem a sua história. E a vida é assim. Então, no meu caso, foi realmente o fator de eu peguei um empréstimo com meu irmão e vim pagando daqui. Bom, então, dia 20 de setembro foi onde eu confirmei com a minha agência, ok? E de setembro até dezembro, tá? Eu fui juntando documentos. Precisa de inúmeros documentos, precisa de inúmeras comprovações, tanto financeiras quanto comprovações que você
não vai vir aqui para a Austrália e ficar ilegal, né? Isso é muito importante. Todas as comprovações elas são necessárias para comprovar para a Austrália que você é um genuíno estudante que quer aprender inglês e voltar para o seu país. Esse é o principal fator. É isso que a Austrália gostaria de escutar, entendeu? Então, de uma maneira geral falando, tá? Eu fiquei esse tempo levantando documentos, juntando também uma grana para já não vir aqui para cá sem nada e também fazendo coisas assim que na época eu gostaria de fazer, assim, pessoais, né? E com isso, tá? Eu acabei falando com a minha agência que eu queria vir em março, ok? Eu fiz lá as contas e tudo mais, eu falei, olha, para mim março já é um bom momento. Porque o meu amigo Robinho, ele disse para eu não vir no final e nem no começo do ano, porque infelizmente aqui na Austrália, muitos empregos, principalmente na área da construção, eles dão uma parada, entendeu? E aí ele falou para mim, cara, talvez seja melhor você vir, tipo, depois de fevereiro, entendeu? Porque imagina, se eu chego em dezembro e tal, não tenho trabalho, enfim, problemas. E aí foi onde eu falei assim, não, beleza, vou em março. Falei para minha agência, falei que meu irmão já tinha confirmado e tudo mais. E aí, em março, ia sair o meu voo. Quando que eu apliquei o meu visto? 3 meses antes, em dezembro. Então, no dia 22 de dezembro, a minha agência, ela aplicou o meu visto. E exatamente no dia 22 de dezembro, o meu visto foi aprovado. Não é com todo mundo que isso acontece. Já vi isso acontecer com outras pessoas, mas não é com todo mundo que isso acontece. Mas foi muito engraçado, porque na época eu estava dando personal, eu lembro até hoje, eu estava dando personal para uma aluna, tá? Eu não estava com CREF ainda, porque eu não sabia se eu ia aplicar ou não, eu não sabia se o visto ia ser negado, se eu ia ter que deixar para mais tarde, enfim. E eu não estava com CREF, então eu não era personal, estava dando personal para uma aluna fora do meu prédio. E eu lembro que eu recebi a mensagem, eu falei, olha, desculpa, mas eu vou ter que respirar um pouquinho. Ela, não, tá tudo bem, tudo mais, viu com o celular. Eu falei, não, então, eu tenho que te contar. E eu apliquei para uma vaga não, eu apliquei para fazer intercâmbio na Austrália e meu visto foi aprovado. Eu apliquei para fazer o intercâmbio na Austrália e meu visto foi aprovado. Então, oficialmente, a minha aluna foi a primeira pessoa a saber que meu visto foi aprovado, porque é onde eu estava trabalhando ali e tal, então, pô, empolgação a mil. Realmente eu não tive como me conter. Então, com o visto aprovado, eu contei para meus familiares, contei para todo mundo, contei para meu irmão, obviamente. Todo mundo ficou mega feliz, mega animado, mega ansioso. E aí era só esperar. Aí tudo já tinha sido feito, ali era só confiar e acreditar que tudo ia dar certo, né? Então, foi a época ali que eu consegui tentar juntar o máximo de grana possível, mas obviamente a moeda não ajuda muito porque é dólar, não é dólar americano, é um dólar australiano que na época estava em torno de 3,70, tá? Hoje está em torno de 3,40, na época estava muito próximo ali ainda da Covid, como eu falei, foi em 2022, né? Então, tipo, por mais que ele estivesse embaixo, ainda estava muito mais próximo do que hoje em dia. Então, o mundo estava meio estranho ainda. E aí eu aproveitei e foquei o máximo possível em fazer dinheiro. E foi isso, né? Eu consegui com meu visto aprovado no mesmo dia. Comprei a minha passagem aérea, eu vim pelo Catar. E foi um longo voo, acho que foram mais de, juntando tempo de espera e tudo mais, foram mais de 35 horas, com certeza. Eu fiz São Paulo, Catar, Sydney. Só que, como eu disse, eu sou do Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro. Meu irmão morava em São Paulo, então o que eu fiz basicamente foi pegar um ônibus do Rio para São Paulo, com mala e tudo, e depois de São Paulo eu fui para casa do meu irmão e no mesmo dia, à noite, eu já embarquei para destino do Catar. Foi muito gratificante. Realmente essa história que eu estou contando aqui tanto serve para vocês como inspiração, como ideias, mas também para mim, porque realmente foi algo que me marcou bastante. Uma coisa, a gente para analisar, né? Mas uma mudança na vida, se eu não tivesse ido naquela festa, se eu não tivesse trabalhado, se eu não tivesse trocado uma ideia com ela, se todo o meu caminho percorrido não tivesse levado ao que levou,
eu provavelmente não estaria aqui. Afirmo, eu não estaria aqui, porque eu estaria em outra situação, em outro momento, em outra coisa. Só que eu afirmo também, eu estou muito feliz onde eu estou. Eu amadureci muito, eu tive muito aprendizado. Eu estou muito orgulhoso de mim por chegar onde cheguei. E lembrando que são fases concluídas. Então, eu vim pra cá pra ficar 4 meses, ok? Fazer 4 meses de inglês. Quando eu vim e fiquei 4 meses fazendo inglês, eu decidi ter a vontade de continuar. E foi aí onde eu apliquei para ficar mais tempo. Eu saí do curso de inglês, que eu fiquei 4 meses, e eu fui pro VET. O VET que é como se fosse uma má comparação, assim, mas só para vocês entenderem, como se fosse um tecnólogo. Não é uma faculdade, mas é um tecnólogo, ok? Então é um ensino. Hoje em dia eu faço VET em marketing. O meu visto ele vai finalizar em outubro de 2026. Então eu tenho aproximadamente mais 1 ano de visto aqui. E a princípio agora eu não pretendo mais renovar. Realmente eu tenho outros planos. E logo mais, quem sabe, eu já possa estar compartilhando com vocês. Eu acho que a pergunta que fica é: o que o intercâmbio fez comigo? Bom, sendo bem sincero, eu sempre fui uma pessoa bem responsável, bem madura, assim, sabe? Tipo assim, bom, sempre escutei muito isso. Só que eu vi aqui na Austrália o quanto isso é importante. Se você vem para a Austrália e você não tem um pingo de maturidade, um pingo de responsabilidade, a Austrália te afunda. Lembrando, aqui não vai ter pai, aqui não vai ter mãe, aqui provavelmente não vai ter irmão. Pode ter amigos, só que a diferença é, certos amigos podem te levar muito para baixo e certos amigos vão te levar para cima. Então, se você não sabe escolher amizades, se você vai pela festa, pela ousadia ou pela zoeira, desculpa, você não vai evoluir, você não vai amadurecer, você não vai salvar dinheiro, você não vai ter qualidade de vida. Você vai vir aqui e vai ficar reclamando da Austrália. É óbvio, né? Se você vai pra festa do dia, se você se droga, se você fica bêbado todo o final de semana, você não vai ter resultado. Mas aí a culpa não é da Austrália, a culpa é sua. Exatamente sua. Porque você não tem disciplina, você não tem responsabilidades e você não tem maturidade para vir para a Austrália ainda. Fica um pouco mais no Brasil, aprende a ter minimamente isso daqui, lembrando, não é ser o mais maduro possível, lembrando, não é ser o mais responsável possível, é o mínimo. Mais uma vez, aqui você não vai ter pai, não vai ter mãe. Então não adianta, é uma coisa que a conta não bate. Muitas pessoas voltam para o Brasil, eu já vi relatos de pessoas aqui reclamando que a Austrália é ruim, reclamando que não dá para fazer dinheiro e tudo mais, mas compram vapes, compram maconha, compram cachaça, ficam em festas, gastam dinheiro pra caramba, entendeu? Fazem viagens quando não pode, não tem uma mini organização. Então se você não é uma pessoa que tem uma mini organização, pense bem antes de vir pra cá, porque a Austrália pode mais te afundar do que te levantar. Então, a Austrália, eu posso falar claramente que ela me amadureceu mais ainda, ela me tornou mais maduro e ela me tornou mais responsável. Tanto em questão de trabalho, tanto em questão de logística, tanto em questão de disciplina, porque aqui é muito difícil, tipo, dói, eu lembro que doía pra mim na época, porque eu lembro que quando eu tava no hostel, que eu já vou contar um pouco da minha trajetória nos próximos vídeos, mas só dando um spoiler, quando eu tava no hostel, me doía, tipo, saber que, caraca, tudo depende de mim, é uma pressão muito grande, que você não sente no primeiro dia. Entendeu? Mas se você vem pra cá sozinho e tudo mais, por mais que tenha amizades, mas se você não mora com essas pessoas, é muito difícil, tu sente muito peso, tipo, caraca, se eu não for trabalhar, eu não tenho dinheiro pra pagar aluguel, eu não tenho dinheiro pra isso, não tenho dinheiro pra aquilo. Eu senti uma pressão muito grande, isso me fez muito mal no começo, né? Mas eu consegui conversar com pessoas que me ajudaram na época. Então, isso foi muito importante, foi um divisor de águas pra mim. A Austrália, ela vai intensificar o que você é. Se você é responsável, ela vai te tornar mais responsável. Se você não tem responsabilidade, ela vai te tornar mais irresponsável ainda, entendeu? E mais reclamão e mais insatisfeito com a vida. Então, aprenda primeiramente a como viver, não como sobreviver. Esse é o grande diferencial, porque sobreviver aqui no Brasil é a mesma coisa. Só que tu vai ter um pouco mais de qualidade de vida, vai andar com um iPhone, mas vai estar endividado, tu vai parcelar o iPhone, tu vai realmente viver em dívida, não vai ter muito
curtição, não vai viajar muito, só vai ficar indo em festa, só vai ficar se drogando, mas tu não vai viver uma experiência, tu vai sobreviver a um momento, é isso que você vai fazer. Então pense muito bem, porque a Austrália ela vai intensificar o que você é. Óbvio, se você se juntar com pessoas que têm maturidade, que já têm mais disciplinas, que às vezes já são mais velhas, já estão em outro pensamento, entendeu? Estão em pensamento em melhora pessoal, colhe com essas pessoas, porque elas vão te ajudar. Então, eu tenho relatos aqui de amigos, tá, que vieram pra cá com 19, 20 anos, né, e que colaram com pessoas realmente que eram mais velhas, tinham outros pensamentos, tipo, pensavam no futuro e realmente, tipo assim, mudou a pessoa. Mas não venha pra cá pensando que a Austrália vai me mudar, a Austrália vai fazer isso, a Austrália não vai fazer nada. A Austrália só vai intensificar, é isso que ela vai fazer pra você. Então, muito obrigado a você que ficou até o final. Se puder, comente, tire suas dúvidas, deixe o like, siga, que é muito importante. Eu só estou começando, esse é somente o primeiro vídeo e eu espero que a gente possa realmente dar continuidade e ter mais e mais e mais conteúdos e ter mais e mais e mais conexões. Quem sabe eu possa trazer mais pessoas aqui para dar o relato. Lembrando, meu canal no YouTube ele não vai ser só da Austrália, ok? Mas é um fator que realmente muita gente tem curiosidade e eu gosto de falar, ok? Mas quem sabe aqui eu também traga australianos para falar e a gente comece essa aventura juntos e quem sabe onde a gente pode chegar. Mas é isso, muito obrigado a você mais uma vez. Curte, comente, compartilha, siga, é muito importante para mim agora, tá nesse comecinho e espero que vocês tenham gostado. Logo, logo, mais vídeos no canal. Fui, valeu!